Sobre fundo grafite, um triângulo branco à esquerda com a palavra graduação. Disciplina, formação profissional em computação. Olá, pessoal, sejam bem-vindos à semana 7 da disciplina Formação Profissional em Computação. Vamos à nossa primeira aula? Então, na aula de hoje, nós vamos falar sobre ciência de dados. A professora Alessandra Lanis Macedo é uma mulher branca de cabelo comprido, loiro e cacheado, traja blusa azul. Ela é vista dos ombros para cima em um ambiente com uma estante de livros ao fundo. A tela é dividida entre a apresentação de slides à esquerda e a miniatura da janela de vídeo da docente à direita. No primeiro slide, o tema da aula, ciência de dados. Ciência de dados, ou data science, é o estudo disciplinado dos dados e informações que estão aí em diferentes tipos de negócio, de business, e todas as visões que podem existir acerca de um determinado assunto. É uma ciência que busca estudar informações, o processo de captura, a transformação, a geração e a análise dos dados. A ciência de dados, ela envolve diferentes disciplinas, mas principalmente as áreas de ciência da computação, estatística, matemática, conhecimentos de negócio, administração, engenharia de computação. Podemos afirmar que o grande volume de dados disponíveis atualmente é o que está mudando o mundo, E a ciência de dados aí tem ajudado bastante nessa questão de transformação. Novo slide intitulado Ciência de Dados e o texto Data Science, área interdisciplinar voltada ao estudo e análise de dados econômicos, financeiros e sociais, estruturados e não estruturados, que visa a extração de conhecimento, detecção de padrões e obtenção de insights para possíveis tomadas de decisão. No canto superior direito, a imagem de uma cidade sobre a qual há hologramas de figuras como carro, café, nuvem, rede Wi-Fi, entre outros, interligados por linhas que formam uma rede. Abaixo, hologramas do painel de controle de um carro e ícones de rede Wi-Fi em uma sala de estar. De acordo com uma previsão internacional aí do International Data Corporation, o IDC, estima-se que a gente estima que a gente vai ter mais de 103 zettabytes de novos dados até 2023, Então, para você ter uma ideia aí da dimensão, o que é um zettabyte, quanto representa, um zettabyte é uma unidade de informação ou memória que corresponde aí a um sextilhão, Então, esse número imenso aí que vocês estão vendo. Slide com o título Dados em Números e o texto International Data Corporation, IDC, mais de 103 zettabytes, ZB, de novos dados deverão ser criados até 2023. Zettabyte? Sextilhão. Número formado pelo 1 e uma sequência de 21 zeros. No canto superior direito, em um retângulo branco, as palavras Data Science, escritas ao centro, em azul e em caixa alta. Ao redor, outras palavras menores. Data Science, Data Analytics, Big Data, são áreas aí de conhecimento que muitas vezes são confundidas, porque trabalham com o mesmo objeto, Todas elas trabalham com os dados. Mas cada uma tem a sua especificidade quando a gente entra aí nos métodos, nos trabalhos aí dos profissionais no dia a dia. Há uma gigantesca transformação, na forma como as decisões são tomadas. Mas, para isso, é preciso saber coletar, extrair, analisar, classificar, examinar, comparar todos os dados que estiverem à disposição, E isso não é uma tarefa nada simples, como vocês podem imaginar. Para saber qual destas vertentes é a melhor, qual dessas áreas é melhor, é preciso aí conhecer um pouco da diferença entre as áreas. Slide intitulado Data Science, Data Analytics e Big Data e o texto. São áreas de conhecimento e atuação que trabalham com o mesmo objeto, em vermelho, dados. É preciso saber coletar, extrair, analisar, classificar, examinar e comparar todos os dados à nossa disposição. Para trabalhar em uma das três áreas, é preciso aí ter habilidade com matemática e estatística.
Apesar de lidar com o mesmo tipo de objeto, né, com dados, cada uma das áreas enxerga e trata os dados de uma maneira específica. Porém, há um senso comum de que as três áreas, né, Data Science, Data Analytics e Big Data, né, elas examinam um conjunto de dados brutos, né, com o objetivo aí de extrair informações que tenham valor, né? Mas esse conhecimento vai ser aplicado de diferentes formas, porque enquanto um analista de dados é indispensável a ideia dele trabalhar com estatística descritivas e inferências, né? Para o analista de Big Data, é preciso que eles estejam aí por dentro do que a gente chama de crunch numérico, né? Ou seja, saber processar os dados numéricos em grande escala. O cientista de dados, ele lida com análise e métodos aí mais complexos. Por isso que é imprescindível, né, que ele conheça linguagens de programação, né? Já para quem trabalha com Big Data, tudo isso aí acaba sendo amplificado devido aí à grande quantidade de dados que precisam ser tratados. Os conhecimentos aplicados e necessários para um cientista de dados são mais específicos e técnicos, né? Como, por exemplo, a importância de conhecer linguagens como Python, R, Java, Perl, C, C++, né? Além das plataformas Hadoop, SQL. Em resumo, o cientista de dados é quem define o algoritmo que vai entregar a resposta aí da sua pesquisa no Google em uma fração de segundo e o alcance aí dos anúncios de sites e redes sociais. Ele também auxilia na experiência do usuário na hora de encontrar alguma coisa aí, um serviço, algum produto que ele busca aí nesse mundo de ofertas que a gente encontra. Esses são só alguns desses exemplos possíveis aí para aplicar data science no dia a dia, né, de uma empresa ou de algum negócio. A definição simples para data analytics pode ser respondida como uma ciência para examinar dados brutos com o objetivo de responder aí, de extrair conclusões e informações de valores daquele dado. Os cientistas e pesquisadores, por exemplo, utilizam data analytics para verificar ou desacreditar modelos e algumas hipóteses. Já as empresas utilizam data analytics para validar suas tomadas de decisões. O analista de dados, ele pode utilizar ferramentas como R para extrair dados e procurar informações aí de valor. Mas, assim, não é alguma coisa mandatória no dia a dia desse profissional. O trabalho dele envolve aí responder questões de rotina, geralmente as questões aí que a empresa determina. Resumindo, né? Para analista de dados, a habilidade de conseguir transformar os dados em algo que possa ser facilmente visualizado ou comunicar-se adequadamente as informações importantes faz toda a diferença no momento aí de apresentar os resultados. Por isso é fundamental, né, para um analista de dados que ele não seja só focado na parte de exatas, né, que ele tenha a questão do business, da gerência, né, mas também a questão de criatividade. A principal diferença que a gente pode encontrar entre Big Data e Data Science é o volume de dados, né? Como o próprio nome sugere, né? O Big aí é uma ideia de volumoso, né? Sendo assim, você não consegue utilizar as mesmas ferramentas e modelos estatísticos, né? Que conseguiria utilizar em volumes menores de dados. Como é impossível processar todos esses dados usando a memória de um único computador, os dados brutos podem ser estruturados ou não estruturados, né? No dia a dia de uma empresa, o Big Data pode se tornar aí uma grande inundação se ela não for tratada de maneira adequada, né? E existem aí as questões dos 3 Vs, né, que trabalham em Big Data, que é volume, velocidade e variedade, né? A quantidade de dados é grande, chega-se em altíssima velocidade, com uma grande variedade de informação que precisa ser selecionada. Por isso, ser um profissional dessa área
exige aí habilidades necessárias para qualquer um que queira se envolver com dados, né? E o diferencial é a capacidade analítica para conseguir determinar quais dados desse grande volume são os dados que vão ser relevantes, né? Por fim, é preciso aí ter uma visão de quais negócios, né? Uma visão de negócio, estar por dentro dos objetivos que estão sendo traçados para a empresa e tentar entender aí os processos que buscam normalmente crescimento e aumento de lucros. Hoje em dia, a ideia do Big Data é usada para auxiliar a definição de estratégias e tomadas de decisões nas empresas, e atualmente tem sido aí fundamental para a tentativa das empresas sempre de diminuir gastos e aumentar lucros, né? Em novo slide com o título Áreas e Habilidades, uma tabela de 3 colunas: Data Science, Data Analytics e Big Data, respectivamente. Na coluna Data Science, as informações: análises e métodos mais complexos, análise e extração de dados. Python, R, SAS, Java, Perl, CC++, Hadoop e SQL. Na coluna Data Analytics, estatísticas descritivas, estatísticas inferenciais, SAS e R. Na terceira coluna, Big Data, processar dados em larga escala, volume, velocidade e variedade, visão de negócios, objetivos da empresa, aumento de lucros. No canto superior direito, 3 círculos intersectados, verde e rosa no topo, azul na base. No círculo verde, a informação Computer Science. No rosa, Maths and Statistics. No azul, Business, Domain Expertise. Na área de intersecção entre os círculos verde e rosa, a informação Machine Learning. Entre os círculos rosa e azul, Data Analysis. E entre os círculos azul e verde, Traditional Software. O ponto de intersecção entre os 3 círculos é nomeado como Data Science. Data Science tem sido aí o campo mais popular, aí um dos campos mais populares hoje em dia, e é um campo, né, uma carreira que decorre de múltiplas interações de disciplinas, né? Os dados são uma necessidade da indústria e, portanto, aí Data Science possui um monte de aplicações, né? E aí eu trouxe algumas nessa figura, né? Por exemplo, Data Science na questão de banking, né? É uma das maiores aplicações de Data Science e de Big Data, né? Porque elas permitem que os bancos aí acompanhem a concorrência, né? Com Data Science, os bancos podem gerenciar recursos de forma eficiente, além de poder tomar decisões mais inteligentes aí em termos de detecção de fraude, gerenciamento de dados, modelagem de risco, análise preditiva em tempo real, né? Outra área bastante comum, né, para Data Science é a área de finanças, né? A Data Science desempenha um papel aí fundamental na automação de várias tarefas financeiras, né? Assim como os bancos automatizam a análise de riscos, as indústrias financeiras também usaram as ciências de dados nessa tarefa. Os setores financeiros, eles precisam automatizar a análise de risco para realizar decisões estratégicas para as empresas, né? Usando aí outras áreas, como aprendizado de máquina, eles identificam e monitoram e conseguem aí priorizar alguns riscos, né? Esses algoritmos de aprendizado de máquina aumentam aí a eficiência de custo e a sustentabilidade aí dos modelos por meio do treinamento de dados, usando aí dados de cliente que são disponibilizados. Da mesma forma, as instituições financeiras usam o aprendizado de máquina para fazer aí análise preditiva. Ele permite que as empresas prevejam o valor vitalício do cliente e seus movimentos aí no mercado de ação, por exemplo. Outra área de uso de Data Science é a questão de manufatura. No século XXI, os cientistas de dados são os novos aí trabalhadores de fábrica, né? Os chãos de fábrica. Isso significa que o cientista de dados adquirir uma posição-chave na indústria, né? A ciência de dados está sendo amplamente utilizada na indústria de manufatura, pensando aí na otimização de produção, redução de custo, aumento de lucro, né?
Além disso, com a adição de tecnologias como o IoT, que a gente falou em aulas passadas, a ciência de dados permitiu aí para as empresas prever potenciais problemas, monitorar sistema e analisar fluxo de dados. Em relação ao transporte, né, transporte é uma outra aplicação de data science, importante, né, no setor aí de transporte, a data science está ativamente deixando aí marca na ideia de criação de ambientes de direção mais segura para motorista, né? Além disso, ela também desempenha um papel fundamental na otimização aí dos veículos, na adição de autonomia para os motoristas, né? No setor de transporte, a data science aumentou ativamente seu múltiplos aí com a introdução de carros autônomos, né? Tem muitos valores. Outra área também que tem aplicação de data science bastante comum é a questão da área de saúde, né? Os cuidados de saúde. A ciência de dados tem trabalhado, dado os grandes saltos nessa área, né? Principalmente quando se trata de análise de imagem médica, genética, genoma, descoberta de drogas, modelagem aí preditiva de diagnóstico, até os bots aí de saúde ou esses assistentes virtuais que foram bastante comentados em época de pandemia. Outra área de aplicação de data science é o comércio eletrônico, né? Os setores de comércio eletrônico e varejo foram enormemente alavancados pela ciência de dados, né? Algumas das maneiras pelas quais a ciência de dados transformou a indústria do comércio, né, do e-commerce, foi identificar uma base de clientes em potencial para os produtos, né? E aí ela está sendo amplamente utilizada com esse objetivo. Outro é o uso de análise preditiva para prever mercadoria e serviço, né, a ser oferecido, comprado. E a ciência de dados também é usada para definir estilos, né? Estilo de produtos que podem ser populares, prever tendência, né? Enfim, com as ciências de dados, as empresas estão otimizando suas estruturas, né, de preços e oferecendo aí serviços mais adequados para os seus consumidores. Slide intitulado Áreas de aplicação. No rodapé de um retângulo branco, o título Data Science Applications. Do título partem linhas para cima que se ramificam nas seguintes áreas à direita: Banking e a ilustração de um banco com cédulas de dinheiro ao redor. Dela surgem as ramificações: Fraud Detection, Credit Risk Modeling, Customer Lifetime Value. Manufacturing e a ilustração de uma máquina cercada de engrenagens. Dela surgem as ramificações: Predicting Potential Problems, Monitoring Systems, Automating Manufacturing Units, Maintenance Scheduling, Anomaly Detection. E-commerce e a ilustração de dois computadores, um com um desenho de uma loja e outro com a mão de um usuário. Entre eles flutuam produtos diversos. Da ilustração surgem as ramificações: Identify Consumers, Recommending Products, Analyzing Reviews. À esquerda, Finance e a ilustração de cédulas de dinheiro e moedas. Delas surgem as ramificações: Customer Segmentation, Strategic Decision Making, Algorithmic Trading, Risk Analytics. Transport e a ilustração de diferentes meios de transporte. Delas surgem as ramificações: Self-Driving Cars, Enhanced Driving Experience, Car Monitoring System, Enhancing the Safety of Passengers. Healthcare e a ilustração de uma maleta com uma cruz branca sobre um círculo vermelho. Ao lado, uma ambulância. Da ilustração surgem ramificações: Medical Image Analysis, Drug Discovery, Bioinformatics, Virtual Assistants. Fonte: dataflare.training/blogs Data Science Applications. Aqui nessa figura, vocês vão ver na verdade, é uma tabela onde você vai pensar que trabalhar em ciência de dados é legal, né? Porque tem vantagens, mas também tem algumas desvantagens, né? Então, é bom a gente falar um pouquinho das duas coisas. Esse artigo que está referenciado no slide, né? O artigo do Gore, é um artigo aí, Why Choose Data Science for Your Career?
você vai escolher, por que você vai escolher, né, a Data Science como carreira, né? Ele cita aí vantagens e desvantagens, né, da ciência de dados. Como vantagem, ele coloca que é uma área que está em demanda, né? A ciência de dados tem uma grande demanda. Os candidatos a emprego, eles têm inúmeras oportunidades e o emprego que mais cresceu, se vocês olharem a plataforma do LinkedIn, né, foi Data Science, e prevê-se que crie mais aí 11,5 milhões de empregos até 2026. Outra vantagem da área de Data Science, ou ciência de dados, é a abundância aí de posições, né, de cargos que existem, né? Existem poucas pessoas que possuem o conjunto aí de habilidades necessários para essa área, né? E isso torna a área menos saturada em comparação com outras áreas do setor de TI. Uma terceira vantagem é que é uma carreira bem paga, né? Data Science é um dos empregos hoje em dia mais bem pagos, né? Um cientista de Data Science, ele foi classificado como um trabalho número 1 lá no site da Glassdoor, né? E o salário médio de um cientista de dados nos Estados Unidos, né, é $120 mil, né? E ciência de dados também, como vantagem, ela é uma ciência bastante versátil, né? Existem inúmeras aplicações de ciências de dados e é amplamente utilizado em diferentes setores, como citados aí, saúde, banco, consultoria, comércio eletrônico, né? Isso mostra aí a versatilidade dessa área. Outra vantagem é a ciência de dados, ela torna os resultados, né, os valores, os dados melhores. As empresas exigem em ciências de dados cientistas que sejam qualificados, né, para processar, analisar os dados que ela tem, né? Eles não apenas analisam os dados, mas também a ideia, né, é que o trabalho melhora a qualidade, né? A ciência de dados torna os produtos mais qualificados, né, mais inteligentes. E a ciência de dados acaba envolvendo com isso outras áreas, por exemplo, como aprendizado de máquina, que permitiu à indústria criar produtos adaptados a experiências aí dos clientes. Embora a Data Science seja uma opção de carreira muito lucrativa, também há algumas desvantagens aí nesse campo, né? E aí agora é legal a gente ver também as desvantagens, né? Ciência de dados é ainda um termo um pouco obscuro, porque, né, ciência de dados, ela é um termo ainda bem geral, não tem uma definição exata, embora tenha se tornado uma palavra da moda, é muito difícil aí pensar e descrever o significado exato de um cientista de dados. Dominar a ciência de dados é praticamente impossível, né? Por ser uma mistura aí de diferentes áreas, né? Mexendo com estatística, computação, matemática, né? É aí uma área de longe de ser possivelmente dominar cada campo igualmente aí, né? Por cada um dos especialistas. Dominar a ciência de dados, então, é uma coisa bastante difícil, né? Por ser essa questão aí de mistura. Uma outra desvantagem é que é uma grande quantidade de conhecimento, né, envolvido, né? Como vem diversas áreas, né? Além dos conhecimentos aí de computação, estatística, você muitas vezes precisa de um conhecimento aí de negócio, né? Outra desvantagem é o fato de trabalhar com dados arbitrários, né? Que aí podem se gerar resultados inesperados, né? Um cientista de dados, ele analisa os dados, faz previsões cuidadosas para facilitar o processo de tomada de decisão. Muitas vezes, os dados fornecidos são arbitrários, né? E não produzem aí resultados esperados. Isso também pode falhar devido aí a um gerenciamento fraco ou uma má utilização dos recursos, né? Isso normalmente leva à falha dos resultados, né? E aí você não consegue tirar o valor da informação como pretendia. E aí, por último, né, citado no artigo, uma desvantagem de Data Science é a questão de privacidade dos dados, né? Para muitos setores, os dados são combustível, né? Os cientistas de dados ajudam as empresas a tomar decisões baseadas em dados.
No entanto, os dados utilizados no processo podem violar a privacidade de clientes, né? E aí os dados dos clientes são visíveis para a empresa e podem muitas vezes causar vazamento devido a falhas de segurança. As questões éticas relacionadas à preservação aí da privacidade de dados e o seu uso têm sido aí uma preocupação e inclusive uma barreira para o avanço dessa área. Novo slide com o título Ciência de Dados e uma tabela de 2 colunas, vantagens e desvantagens, respectivamente. Na coluna Vantagens, as informações. Está em demanda, abundância de posições, uma carreira muito bem paga. A ciência de dados é versátil. A ciência de dados torna os dados melhores e inteligentes. Na coluna Desvantagens, ciência de dados é um termo obscuro. Dominar a ciência de dados é quase impossível. É necessário dominar uma grande quantidade de conhecimento. Dados arbitrários podem gerar resultados inesperados. Problema com a privacidade dos dados. Fonte: towardsdatascience.com. Why choose data science for your career? Então era isso, pessoal. Queria conversar com vocês sobre ciência de dados. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula. Linhas retas se cruzam em um esboço das letras T e V, que são preenchidas em vermelho e compõem o logo da Univesp TV, Universidade Virtual do Estado de São Paulo. univesptv.com.br